Fala turma, tudo bem? Acabou agora há pouco em Bragança, Red Bull Bragantino 2, São Paulo 2. E eu vim falar um pouco do que eu achei desse jogo. Antes, queria convidar você para se inscrever no canal, é, dar o like, deixar o like é muito importante pra gente. Hypar o vídeo é muito importante, porque o YouTube entende que esse é um conteúdo relevante e aparece aqui na barrinha lateral de sugestões. Então ajuda, turma, não custa nada clicar aí, dá o like, por favor, hypa o vídeo, comenta. E se inscreve no canal que a gente tá quase chegando em 100 mil inscritos, uma marca incrível, tá bom? Bom, São Paulo jogou hoje e São Paulino que não tava com medo, tava distraído dessa partida, porque a real é que o São Paulo, ser São Paulino hoje em dia é estar diante de más notícias todos os dias, né? A lesão do Ria Francisco, ligamento cruzado anterior, o São Paulo vindo de uma surra contra o Flamengo, em que não viu a cor da bola, embora o placar tenha sido menor do que poderia ter sido o jogo. E enfrentar um time encardido, terceiro colocado do campeonato, num terreno hostil. São Paulo nunca venceu o Red Bull Bragantino desde que virou Red Bull, né? Lá em Bragança. Então, porra, jogo dificílimo, né? Poderia muito bem perder, seria um resultado normal para o que é a realidade das duas equipes. E a real é que o São Paulo fez o seu melhor jogo em meses. O São Paulo jogou uma partida muito boa, surpreendentemente boa, assim, honestamente, achei que o São Paulo fez um jogo muito competitivo, deu sinais que já tinham se mostrado contra o Flamengo. Eu falei isso no meu vídeo anterior, que defensivamente achei que o São Paulo mostrou virtudes contra o Flamengo, soube neutralizar o Flamengo no primeiro tempo, né? O gol do Luiz Araújo é uma jogada individual, mas que, do ponto de vista coletivo, achei que o São Paulo se portou bem defensivamente contra o Flamengo. E hoje também achei que o São Paulo se portou bem defensivamente, sobretudo na primeira meia hora de jogo. O São Paulo neutralizou o Bragantino e conseguiu levar perigo, né? Conseguiu abrir o placar logo no começo do jogo e teve outras chances com o Enzo Dias, em que ele chuta a bola rasteiro para fora, com o André Silva que furou uma bola que estava embaixo do gol, um chute do Luciano de fora da área que o Cleiton fez boa defesa. Então o São Paulo conseguiu ameaçar, né? E, cara, isso é uma parada que o São Paulo não tinha muito, inclusive com o Zubeldia. Um dos maiores defeitos do Zubeldia era a inoperância ofensiva do São Paulo. O São Paulo era um time que fazia um gol, ficava na conta do Charlie, um gol, empatava, não criava tanto e hoje criou. Criou contra um adversário poderoso, um adversário forte, né? O Red Bull Bragantino tinha ganhado do Corinthians, se vencesse hoje seria líder, pelo menos até amanhã, quando a rodada se completa. Então, mostrou uma parada que a gente não via do São Paulo, que era uma solidez defensiva, mas que não significou necessariamente uma inoperância ofensiva. Então, o São Paulo levou perigo para o gol do Red Bull Bragantino, mas aí o São Paulo desencaixou em dado momento a marcação no meio de campo, e não acho que a culpa seja dos volantes, acho que aí tem mérito do Fernando Seabra, que colocou, acho que deve ter orientado o John para cair pelos lados, lado direito e lado esquerdo, e aí o John acabou encontrando espaços vazios ali no lugar entre o Cedric e o Bobadilha, e entre o Marcos Antônio e o Enzo Dias, e ele começou a ditar o ritmo no meio de campo. Aliás, que partida jogou o John. Muito bom de bola esse cara, muito bom, camisa 10 dele, deu uma rosca na bola, um três dedos ali, umas metidas de bola, driblando, um jogador muito interessante. E aí o Bragantino chegou ao empate num lance que são várias falhas do São Paulo, né? No escanteio o São Paulo afasta mal, volta pro cara que cruza, o que cobrou o escanteio, ele cruza mais uma vez, São Paulo afasta mal de novo pro outro lado, e aí do outro lado o cara dá um tremendo cruzamento e aquele Guzmán faz de cabeça numa falha do Ferrarese que não conseguiu antecipar o cabeceio. Então o gol saiu de duas falhas do São Paulo que não conseguiu afastar a bola dali, continuou afastando a bola para perto da própria área, e o Bragantino conseguiu chegar ao gol de empate. E aí depois do gol, o São Paulo parece que ficou meio atordoado, né? Sei lá, você sobe a montanha inteira pra fazer um gol, num momento difícil, aí toma um gol, parece que fica, ai caralho, a lembrança de que vai tomar mais, não sei o quê. Aí nos últimos 5 minutos do primeiro tempo o Bragantino teve chances pra fazer mais gols. E embora o Crespo tenha falado na coletiva que o São Paulo poderia ter feito um ou dois gols, também poderia ter tomado mais de um gol ali na reta final do primeiro tempo. Mas foi uma boa primeira etapa do São Paulo. E aí começa o segundo tempo e um gol cagado dos caras, né? A bola chuta a bola, desvia no Alan Franco e entra. E antes do cara chutar, a bola passa embaixo da perna do Enzo Dias pra ficar livre pro cara do Bragantino chutar, desvia no Alan Franco e cai no gol do Rafael. Ali, cara, ali achei que, porra,
eu tava vendo o jogo com meu pai, eu falei, não, a gente vai ganhar esse jogo. Antes eu falei, a gente vai ganhar esse jogo, aí tomou o gol, eu falei, puta que pariu, cara. Pode tomar mais um, dois e tal. Se é aqueles jogos assim, jogou bem meia hora, mas tomou de 3-1. Jogou como sempre, perdeu como nunca e tal. Mas o São Paulo conseguiu juntar os cacos ali do segundo gol e jogou bem de novo. Jogou bem de novo. Ali dos 10 aos 25, 30 minutos do segundo tempo, o São Paulo voltou a jogar bem, voltou a ter chances, perdeu gols. O Luciano, sobretudo de direita, uma bola que ele estava embaixo do gol ali, ele deu azar que a bola subiu um pouco mais, ele é canhoto, ele tentou se colocar, perdeu um gol, uma bola de cabeça que ele cabeceou e também que perdeu. São Paulo ameaçou ali em alguns momentos, ficou rodeando a área do Bragantino e chegou ao gol também num gol de sorte, que a bola desvia e tem 5 caras do Bragantino e a bola consegue entrar ali no limite. E chegou ao 2-2 e aí depois o jogo ficou um pouco mais morno, mas o São Paulo ainda assim tendo mais perigo, levando mais perigo do que o Red Bull Bragantino. Cara, assim, tem que destacar alguns jogadores. Eu vou primeiro falar os jogadores que eu não gostei do São Paulo. Achei que o Alan Franco fez uma partida muito ruim, muito insegura mesmo. Errando passe, dando umas pichotadas, tropeçando e caindo, sendo muito ludibriado facilmente na marcação. Achei que ele não fez um bom jogo. O Cedric jogou mal de novo, de novo. Cara, o Cedric é muito ruim de bola. Desculpa, todo o respeito do mundo aí, cara. O cara é ruim de bola, pra caralho, assim. O cara erra tudo que ele faz, mano. Tudo. Pega na bola pra caramba e dá uns lançamentos nada a ver, domina mal, cria jogada, é um jogador azarado além de tudo. Quando ele erra, é chance de perigo pro adversário. Não gostei do Cedric também. O Ferrarese falhou no gol, mas eu achei que jogou bem o restante do jogo. Foi seguro, foi firme. É um jogador rápido, muito melhor do que o Sabino. Muito melhor que o Sabino. Tem que jogar, tem que jogar. É... E, cara, o André Silva é aquele jogador, né, meu? Ele fez 2 gols. Não tem como criticar um cara que faz 2 gols. Tem 13 no ano, 13 gols no ano, 5 no campeonato. Mas não é um jogador, porra, velho, que você confia, né, cegamente, assim. Fez um gol bom de cabeça e tal, mas perdeu um gol na cara do gol e perde muita bola. É um jogador que não dá muito seguimento às jogadas e tal. Então, mas eu, assim, destacar negativamente pra mim o Alan Franco e o Cedric. E positivamente, é, o Enzo Dias, que se mata em campo. O Arboleda foi muito bem na sobra, tirou quase tudo de cabeça. O jogador tem uma puta leitura de jogo, assim, né? A bola quando passa dos 2 zagueiros que estão à frente dele, ele sempre tá na cobertura, vai bem de cabeça. O Arboleda é interminável, o Arboleda é impressionante como ele ainda é um jogador fundamental para esse São Paulo. Eu gostei muito do Marcos Antônio, muito. Marcos Antônio é um jogador que eu sou fã e você vê no toque da bola que ele é bom de bola, que ele erra pouco. O pecado dele é ser franzino, pequeno, né? Isso diminui muito a qualidade dele como jogador, ou a influência dele no jogo. Mas ele é muito bom de bola, ele erra pouco passe. Ali naquela região do meio de campo, precisa ter um cara que clareia jogadas, e ele clareia jogadas, ele dá dinamismo pro meio de campo do São Paulo. Achei que o Bobadilha não foi nem muito bem, nem muito mal. Regular, eu achei, mas se matou em campo, correu, no final tava pregado. Achei que o Oscar fez uma partida mais discreta também, mas, enfim, conseguiu clarear algumas jogadas ali. É um arroz com feijão, ainda tá abaixo do que pode ser, mas não comprometeu, como no Rio, jogou mal. É, O Rafael também, acho que nos gols não teve culpa, fez uma defesa ali boa, num chute do Sacha, se não me engano. Mas eu queria destacar o Luciano. Cara, eu sou. Isso eu falo sem. Sim. O Luciano é o jogador mais injustiçado que eu vi nos meus 34 anos torcendo pelo São Paulo. É um jogador injustiçado porque ele não tem, e acho que ele vai sair do São Paulo sem ter, sem receber o devido valor que ele merece. O Luciano é o cara que perde aquele gol embaixo do gol, de direita, perde algumas bolas, é desarmado. Mas o Luciano é o cara que dá um cruzamento na cabeça do André e que dá uma puxeta ali, cria um lance que não estava sendo desenhado, ele cria o lance, dá uma puxeta e o André finaliza. Então, assim, o Luciano mesmo errando, como ele erra, obviamente, como qualquer outro jogador, mas ele erra, ele consegue ter 2 assistências, né, num jogo importante. E a gente se cansou de ver jogos em que ele não foi tão bem, mas guardou um gol. É um jogador muito, muito importante. Não tem outro jogador tão decisivo para o São Paulo como o Luciano. Não tem, não tem. E mais uma vez, pela enésima vez, desde que ele chegou ao São Paulo, as nossas esperanças estão com ele. Porra, caralho, isso mostra a fase do São Paulo, para depender do Luciano, caralho.
Isso é papo de São Paulino que está congelado em 93, quando tinha, 92, quando tinha o Raí, no começo do século, quando tinha Amoroso, o Hernanes, o caralho. São Paulino que está sintonizado em 2025, cara, você tem que entender que o Luciano tem 95 gols pelo São Paulo e que é um cara que sempre que a gente precisou ele esteve ali. Sempre que a gente precisou. E quando ele foi pro banco na Copa do Brasil, o São Paulo foi campeão, é isso. Ele sempre pagou o pato. Todo mundo era titular, menos ele. Mas que fez gol na semifinal contra o Corinthians. Fez gol em quartas de final, de Libertadores, Sul-Americana, gol em final, gol em clássico, todos os clássicos. O jogador com mais gol em mata-mata desse time. Isso tudo é número, velho. Ou a torcida entende de uma vez por todas, cara, depois da miopia com o Zubeldia, o valor do Luciano e abraça o cara e reconhece o tamanho, a importância que ele tem, ou a gente vai depender de quem, cara? Dos jogadores hologramáticos, os hologramas que estão ali, mas não estão, né? Que não tem culpa de não estar, mas não estão, né? O Lucas não tá, o cara não tá, os caras estavam machucados. Então, assim, a gente tem e não tem esses caras. O Luciano a gente tem, o cara joga, meu. Pode errar, mas o cara mete a cara, vai, se dedica, corre, fica puto com ele mesmo, lamenta, mas tá sempre ali. O Crespo falou na coletiva agora que ele é um cara meio anárquico. Porra, velho. Eu gosto de ter um jogador anárquico no meu time, cara. Um cara que desobedece ao plano e tal, mas que propõe coisas novas, velho. Então, assim, óbvio, o André fez 2 gols, então não tem que... merece elogios pelos 2 gols, evidentemente, o gol é a coisa mais importante. Mas o Luciano também, cara. E é isso. O Arnaldo falou isso. Se não fosse eles dois, a gente tava mais na merda ainda. Então, cara, precisamos entender um pouco, assim, ter uma visão mais compatível com a realidade atual do São Paulo. Eu falei isso no vídeo anterior. O problema não era só o Zubeldia. Tava longe de ser só o Zubeldia. Ele tava longe de ser o maior culpado. Mas saiu, beleza, a vida que segue. O Crespo já deu sinais de melhora no time, já deu, pra mim, isso hoje ficou bem claro. O São Paulo fez uma ótima partida, muito boa partida. Partida parecida com o que o São Paulo tinha feito contra o Botafogo no Engenhão e contra o Galo na área da MRV. O São Paulo enfrentou um adversário forte, mais forte que ele, e fez bom jogo, empatou. Então, bom sinal pro São Paulo. Tomara que faça um bom jogo e vença o Corinthians. Mas também tem que ter a realidade para ver quem tá aí e quem tá disponível a ajudar. E o Luciano, pra mim, é o grande símbolo disso, assim. Temos que abraçar os caras que estão aí. É isso, turma. Acho que fica um vislumbre positivo no domingo, no sábado, contra o Corinthians. Tem que ganhar de qualquer jeito, encher o Morumbi. Vou fazer todo o esforço do mundo pra ir também. Se bem que eu não gosto mais de tanto ir em jogo, porque vira e mexe tem uns merda que vem falar bosta. E eu não sou exatamente um cara tranquilo. Então, assim, quando os caras vêm falar bosta, assim, falar merda, não é tão prazeroso. E ver o São Paulo pra mim sempre foi muito prazeroso ver o jogo. Já tô nervoso por causa do jogo, querendo xingar, blá blá. Ainda tem uns merda. Mas acho que... vou pensar, acho que pode ser que eu vá lá no Morumbi. É um prazer encontrar os bons amigos e amigas que acompanham aí o trabalho e que são minimamente educados. É isso, turma. Vamos lá. Sábado, ganhar do Corinthians de qualquer jeito, na marra, 1-0. Obrigado e sair dessa zona horrível que o São Paulo tá mal. E embalar, se Deus quiser, uma boa sequência. Tá bom? É isso, turma. Se inscreva no canal, deixa o like, hype o vídeo. É super importante. Vamos comentar na educação aqui, por gentileza. Tá bom, gente? Valeu, boa noite pra todo mundo.